Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é modernidade. Sim, nós vamos aqui trabalhar a ideia da construção do conceito de modernidade. Sim, a gente vai entender o que é a modernidade, tá? E aí de cara eu já começo perguntando para vocês: o que é que vocês consideram moderno? O que seria moderno para vocês? Então, observem essa imagem que eu estou disponibilizando e eu quero que vocês analisem aí essas imagens e digam assim, o que é antigo e o que é moderno. Eu sei que você vai conseguir bem rapidinho, né? Então, olha aí direitinho, nós temos duas moças, temos transportes, temos duas salas de aula e temos aí duas paisagens, e essas paisagens estão relacionadas ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro em dois períodos distintos. Então, analisa aí e me diz o que é antigo e o que é moderno para você. Então, sabendo que você é uma pessoa extremamente sagaz, então você já conseguiu analisar e conseguiu distinguir aí o que é o antigo e moderno. Nós temos duas escolas, uma de 1974 e outra de 2010, e nessas imagens aí você pode perceber que realmente uma é mais antiga do que a outra, mas você também consegue perceber que algumas coisas continuam, né? Que elas continuam iguais. Por exemplo, a organização da sala, o professor na frente, os alunos enfileirados, isso continua ainda hoje. A gente também percebe aí que tem duas mulheres. Com certeza você colocou como antiga aquela que tá com vestidão, parece que tá mais pra uma fantasia de carnaval, né, meu povo? Mas o que que a gente pode perceber aqui, queridos e amados alunos, é uma coisa simples. Apesar de diferente em épocas diferentes, a gente também percebe aí que tem uma força na questão da moda, como ela é importante, né? Você acaba percebendo que, nesse caso, a moda é uma expressão, uma forma de expressão, uma forma de arte, sabe, minha gente? Assim como o penteado dessas duas moças, né? Marcam aí épocas extremamente distintas. Vocês também viram aí uma caravela e um foguete. Aí você vai se perguntar, o que é que isso tem em comum? Bem, primeiro que são transportes, né? É transporte. O outro ponto é que são em épocas diferentes, um aí do século XV e o outro agora bem mais recente, já século XX, século XXI. E aí você vai se perguntar e vai dizer assim, e o que é que eles têm em comum? Bem, se você pensar que a caravela, no século XV, ela foi utilizada para desbravar, para descobrir e conquistar novos mundos, ou seja, colonizar, você vai perceber que o foguete tem esse mesmo papel. Só que ao invés de estar relacionado ao mundo, a gente está relacionando ele ao espaço. A ideia de colonizar o espaço, de colonizar novos planetas, né? Isso é uma ideia que está aí na cabeça do homem já há algum tempo. O outro exemplo aí de antigo e moderno é a questão do calçadão do Rio de Janeiro. Então, numa primeira imagem, vocês veem que tem um morro que não tem tanta transformação. Porém, a gente vê que apesar de não ter tanta transformação no primeiro momento, não tem muitas pessoas, mas aí a gente vê que a partir de um processo de modernização da orla, vai atrair os olhos do mundo. Inclusive, esse cartão postal é conhecido mundialmente. Inclusive eu, que nunca fui no Rio, pessoalmente sei que é de lá. Assim como eu acredito que você também saiba. Então, olhando tudo isso, eu posso perguntar para vocês e dizer assim, mas gente, então, o que é moderno para você? Na sua cabecinha, provavelmente vai estar a ideia de que moderno é tudo aquilo que é novo, não é isso? Só que aí eu vou mostrar para vocês que nós temos dois conceitos de modernidade. Sim, porque uma palavra ela pode ter vários, ou como é que eu posso dizer? Ela pode ter vários significados. Então eu vou mostrar para vocês o significado de modernidade de acordo com o dicionário e também vou mostrar para vocês dentro de história. Então, dentro do dicionário a gente vai ter assim: modernidade é caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo restante ou a uma época relativamente recente. Modernismo, nesse caso, é tudo aquilo que existe ou passou a existir recentemente. Por essa definição, você está certíssimo. Então, algo moderno é algo novo.
Só que dentro de história, a gente também dá um significado à modernidade. E dentro de história, a gente vai ter o quê? Um conceito iluminista, segundo o qual o ser humano se reconhece como pessoa autônoma, atuando sobre a realidade, no caso, sobre a natureza e sociedade, pelo uso da razão. Aí eu cheguei num ponto importante, porque aí você vai dizer bem assim: sim, e antes a gente não utilizava a razão? Ah, meu povo, presta bem atenção e relembra aí comigo. Quando a gente vai estudar história, a gente se acostumou desde pequenininho a estudar história em períodos, é a chamada periodização. Então, nós temos a pré-história, quando a gente estuda aqui no Brasil, a gente divide assim: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. São esses 5 períodos, ok? Se você prestar atenção, eu estou falando que tem a pré-história, idade antiga, idade média e idade moderna. Então, a idade moderna ela vai vir depois da idade média. E o que é que aconteceu na idade média? Bem, pessoal, na idade média, vocês devem lembrar, porque vocês já viram isso, na idade média, o que é que acontece? As ideias, os pensamentos eram todos regidos pela fé. É o chamado teocentrismo, Deus no centro de tudo, e quem representava esse teocentrismo era a Igreja Católica da época, que comandava tudo. Pensamento, a questão do pensamento, do social, tudo estava ali preso à Igreja Católica, às ideias da Igreja Católica, ok? Então, nesse período, nós não vamos ter aí o uso da razão, o uso da ciência. Então, dentro de história, quando eu falo da Idade Moderna, eu estou falando de um período em que a gente sai da ideia do teocentrismo, lá da Idade Média, e passa a agir a partir da ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, o homem que usa a razão, o homem que usa a ciência, entendeu? Então, é nessa ideia aí que surge a Idade Moderna, ou seja, a modernidade, como a gente vem estudando. Então, vamos entender aqui, vamos explicar mais detalhadamente. A Idade Moderna, dentro dessa periodização que é clássica, que eu acabei de dizer para vocês, então ela vem depois da Idade Média e antes da Idade Contemporânea, que é essa que a gente está vivendo. E ela vai de 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos, e vai até 1789, quando a Bastilha foi invadida pela população de Paris na chamada Revolução Francesa. Então, como vocês podem ver, é um longo período aí de mais de 300 anos. Bem, esse período é um período marcado por muitas transformações, ou seja, por muitas mudanças, mas também ele é marcado por muitas permanências em relação à Europa medieval. Quando eu estou falando de permanências, eu estou falando de uma coisa que não mudou, que ela continuou, permaneceu, certo? Aí você vai dizer, sim, mas são tempos diferentes. Idade média é uma coisa, idade moderna é outra. Mas calma, tem muita coisa que não muda nem com 100, nem com 200, nem com 300 anos. A mudança dela é extremamente lenta. Então, ela permanece por muito tempo. Alguns costumes vão permanecer, sim, de uma época para outra. Não foi uma mudança do dia para a noite, nem só no calendário, não, minha gente. Isso tudo aconteceu muito devagar. E aí você deve se perguntar por que é que a história está sendo dividida em períodos. Essa é fácil de explicar. Mas, gente, isso é uma coisa que a gente usa muito no século XXI. Hoje nós utilizamos porque facilita o nosso estudo. Simples. Resposta mais simples do mundo. Porque eu vou pegar toda a história da humanidade, desde o primeiro hominídeo até o dia de hoje, e vou dividir em períodos e isso facilita bastante. Mas aí o que é que eu tenho que entender sobre isso? A gente vê nisso uma necessidade, tá bom? É uma necessidade realmente quando a gente vai trabalhar a disciplina de história. Como eu já disse para vocês, é muito tempo para se trabalhar dia a dia, ano a ano, hora a hora. Então a gente trabalha por períodos, né? Então a gente presta atenção que todos esses períodos eles mostram a ideia de uma passagem, de uma mudança. Então, nós mudamos da Idade Antiga para a Idade Média, mudamos da Idade Média para a Idade Moderna. O que dá a entender é que essa divisão, minha gente, basicamente ela mostra as mudanças que aconteceram de um período para outro e mostram, de uma certa forma, pessoal,
vamos dizer assim, a evolução da sociedade. Se bem que algumas vezes eu duvido que tenha evoluído, sabe? Mas tudo bem, isso é uma opinião minha. Mas tecnicamente, a gente vai ver que essa periodização, ela realmente mostra como a humanidade evoluiu ao longo dos tempos, como essas sociedades se modificaram ao longo dos tempos. E aí, através dessa periodização, a gente consegue observar essas transformações e entender que algumas são extremamente positivas e outras são extremamente negativas para a sociedade. Nem tudo é lindo e maravilhoso, nem toda mudança é maravilhosa. Tem algumas mudanças, sim, que são ruins. E aí, a história, através da periodização, facilita para a gente perceber tais mudanças. Esse modelo que a gente está utilizando é um modelo clássico, né? A gente vai perceber que vai se instalar aqui essa ideia desde o século XVIII para o século XIX. Na Europa a gente já confirma aí essa divisão histórica. Lembrando que isso vai acontecer sim lá na Europa, né? Onde alguns autores do período renascentista, sim, minha gente, já vão começar a dividir a história em idade antiga, medieval e moderna. Mas aí você vai pensar, e de onde foi que saiu na cabecinha deles essa ideia de idade moderna? Minha gente, alguns intelectuais da época, como eu já disse para vocês, eles tinham a necessidade de quê? De diferenciar o período que eles estavam vivendo da Idade Antiga e da Idade Média, principalmente da Idade Média. Porque lá na Idade Média, como eu já disse para vocês, era a fé que dominava tudo. E eles estavam vivendo ali um período de total transformação, onde a ciência estava como centro de tudo, o homem estava como centro de tudo. Então, eles passaram aí a dividir e a nomear esse período assim de idade moderna, achando eles que talvez não fosse uma coisa que fosse usada a longo prazo, mal sabiam eles que nós estaríamos usando o termo até hoje, né? Então, vamos entender mais um pouquinho sobre esse conceito de idade moderna, tá? Então, já sabemos que ela vai de 1453 até 1789. A gente fala sobre a queda de Constantinopla em 1453 e a Revolução Francesa de 1789. Não são pontos exatos, são pontos aproximados que mostram mudanças, que mostram uma virada importante na sociedade europeia. E aí eu chego num ponto importantíssimo para você aprender agora. Minha gente, essa divisão ela é baseada na Europa. Se você observar, todos os marcos históricos que contém em cada período estão relacionados à história europeia. E aí o que é que a gente chama isso? A gente chama de eurocentrismo, porque nós estamos levando em consideração apenas a Europa e os acontecimentos de lá, ok? Eu sei que é estranho, que a gente poderia mudar, que a gente poderia optar por outras periodizações, mas é importante vocês entenderem que a história é uma história que é escrita pelos vencedores. É um fato. Então a Europa ela sai aí na frente, né, em termos de descobertas, conquistas, né? Eu tenho que botar entre aspas porque não é bem assim. Mas como eles saem na frente, eles acabam escrevendo a história a seu modo, né? Que eles tecnicamente são os grandes vencedores. Então a partir daí dessa ideia, eles escrevem, eles fazem essa divisão e a gente observa que essa divisão é baseada nos acontecimentos da Europa em detrimento de outros lugares. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma periodização aí brasileira, ela não ia ser igual à europeia de modo algum, porque para nós, os grandes acontecimentos, por exemplo, a gente não ia se importar muito com a queda do Império Romano do Oriente. A gente não ia se incomodar muito lá com Constantinopla não, tá? Porque o que foi que aconteceu em 1453? Pensa comigo. Tecnicamente, a gente aqui estava vivendo o que em 1453? A nossa pré-história. A gente está vivendo a nossa pré-história. E um marco importante para a gente, talvez nem de uma forma tão positiva, foi a chegada dos europeus em 1500, no caso dos portugueses. Então, em 1500, a gente vê que lá eles já estavam entrando, lá na Europa, eles já estavam vivendo o quê? A chamada Idade Moderna.
para a gente estava começando a nossa história como um povo, começando a nossa história como um povo aí que estava sendo escravizado, que estava sendo explorado. Então são ideias totalmente diferentes, entendeu? Para vocês verem aí que a linha do tempo muda de acordo com cada região. Mas nós optamos por vivenciar essa, vamos dizer, essa periodização europeia porque realmente facilita o nosso estudo e aí a gente não pode dizer nós somos extremamente influenciados pela Europa. Não dá para negar isso, né, minha gente? Vamos lá, as características da Idade Moderna. A Idade Moderna é um período em que política e economicamente irão acontecer mudanças significativas. No campo político, a gente vai ver surgir o quê? Os chamados Estados Nacionais. Isso começa lá na Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, mas que vai ganhar forma na chamada Idade Moderna. Então, os Estados Nacionais, o que são? Vocês têm que lembrar da Idade Média. Quem não lembra desse conteúdo, por favor, leia novamente, assista aulas no YouTube sobre a Idade Média para você entender como era organizado. Então, vou deixar aqui uma dica para vocês. Nós tínhamos naquele período da Idade Média um governo descentralizado. Tá? O papel do rei não era um papel de centralizar o poder nem de comandar todo mundo, não. Muito pelo contrário. O que o rei fazia o que fazia com que o rei dependesse dos nobres, da fidelidade dos nobres, atrás de acordos como aquele acordo de suzerania e vassalagem que vocês devem lembrar. Então, isso acontecia lá na Idade Média. O que é que vai acontecer na Idade Moderna? A gente vai ter o poder centralizado do rei, tá bom? Então, ele ali vai comandar tudo e aí a gente vai ver surgirem as chamadas monarquias absolutistas, que era uma forma de governo encontrada para que os estados pudessem lidar com a complexidade da burocracia moderna. Ou seja, minha gente, traduzindo em miúdos, nós estamos criando a ideia de país, de unificação de moeda, de unificação da língua. Se você acha que isso é pouco, por favor, né, minha gente? Isso é uma mudança extremamente radical. A gente vai ver que a gente vai ver surgir aí um exército comandado pelo rei, né? O rei extremamente poderoso, que ele tinha aí o governo na sua mão, o poder absoluto, o poder total do Estado na sua mão, ele decidia tudo, né? Nesse período também a gente vai ter aí ideologias que vão justificar esse poder do rei, inclusive religiosas. Então a gente vai dizer assim, que o Deus está lá porque é uma questão divina, né? Então nós temos aí vários pensadores que nós vamos estudar aí ao longo do ano. Já na economia, a gente vai dizer que houve uma mudança sim, porque nós vamos ter o mercantilismo. É um momento de uma transição, porque antigamente nós tínhamos um modo de produção feudal, tá, minha gente? E agora nós estamos mudando para um modo de produção capitalista. Essas práticas econômicas do mercantilismo, elas tinham uma defesa de quê? O que é que defendia o mercantilismo? Uma balança comercial favorável, ou seja, eu tenho que comprar menos e vender mais, porque assim eu vou ter dinheiro em caixa, é uma coisa simples. Acumular metais preciosos, a gente vai acumular ouro, prata e todo e qualquer outro metal precioso. Por isso que quando os europeus chegam aqui, eles vão logo procurando o quê? Ouro e não encontram, e no primeiro momento eles vão explorar o pau-brasil, mas depois vão encontrar ouro e vão se beneficiar com ele, com essa ideia de acúmulo, né? E também o mercantilismo vai incentivar a manufatura. A manufatura, minha gente, é um modo de produção que não é artesanal, porque a gente já conta com mais algumas pessoas envolvidas. A manufatura, eu posso dizer para vocês, que é a avó da indústria. De uma forma bem simples, é a avó da indústria, tá? Diante desse sistema, vocês estão vendo que nós temos aí um comércio muito maior, coisa que não tinha lá na Idade Média. Quer dizer, tinha, mas não era com essa força, né, minha gente? Né? Na Idade Média, lá no finalzinho da Idade Média, a gente vai ver aparecer um grupo extremamente importante, que é um grupo chamado de burguesia, e ele vai aparecer, e ele vai continuar comandando aí na Idade Moderna. Mas essa galera da burguesia era a galera que negociava, era a galera aí que mantinha um comércio forte, entendeu? Mas não é uma característica lá da Idade Média.
na Idade Média, durante toda a Idade Média, a gente vai perceber que o que vai acontecer é que as coisas acontecerão através de trocas ou a produção de subsistência de cada região. Então, o castelo produzia aquilo que ele precisava, não tinha excedente, não tinha esse comércio. Totalmente diferente do que vai acontecer na chamada Idade Moderna. Outra coisa, pessoal, falando ainda sobre o mercantilismo, é que através desse comércio, através desse acúmulo de capital, a gente vai ver que a galera vai poder investir na chamada industrialização. Lembrei para vocês, não disse que a manufatura era meio que a avó da indústria? Pois é. Então a industrialização vai vir com força total dentro da Inglaterra. É o primeiro país aí a entrar numa industrialização, e é um período em que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Foi uma mudança tão grande que precisou de um nome desse, Revolução Industrial. E aí nós vamos ver que esse desenvolvimento dessa indústria na segunda metade do século XVIII vai possibilitar o estabelecimento do capitalismo no mundo que nós vivemos até hoje, nesse mundo capitalista. Quais são os eventos importantíssimos da Idade Moderna? Bem, minha gente, a Idade Moderna durou aí 300 anos, né? Mais de 300 anos. Lógico que em 300 anos muita coisa aconteceu, muitos eventos marcantes, muitas ideologias vão surgir aí, ideologias importantes para a humanidade. E aí eu vou citar alguns para vocês, né? Muitos deles nós iremos estudar agora no 7º ano. Sim, chegada dos portugueses à América, Reforma Protestante. Contra-Reforma, Guerra dos 30 Anos, Revolução Inglesa, Iluminismo, Reinado de Luís XIV, Revolução Industrial, Renascimento e Revolução Americana são algumas das coisas que aconteceram dentro deste período. Então, pessoal, eu espero que você tenha compreendido, tenha ficado claro para vocês o que é modernidade. Então, pessoal, modernidade é algo que é inevitavelmente ligado a tudo aquilo que é recente e atual. É a expressão daquilo que é moderno. Só que do ponto de vista histórico, a gente vai se referir à modernidade, aquela que vai desde a queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, tá? Então, vamos lá, minha gente. Para ter certeza que você compreendeu, bora lá. A modernidade é algo que está inevitavelmente ligado a tudo aquilo que é recente, que é atual. Ou seja, é a expressão daquilo que é moderno. Só que dentro de história, nós estamos falando de um período que vai de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa, de 1789. Nós temos que lembrar que em termos civilizacionais, quase não sai, né, minha gente? A modernidade tem um caráter de conquista pelo homem moderno, né? Da sua autonomia, da sua vontade de inventar, de criar técnicas novas, ou seja, projetos racionalistas. Tudo isso aí baseado na ciência em detrimento da fé. Sim, nós estamos aí em um período em que nós refutamos a ideia do teocentrismo e nos baseamos na ideia do antropocentrismo, onde o homem é capaz de utilizar a sua razão e assim resolver os problemas da humanidade. Sim, através da ciência. Então, basicamente é isso. Nós nos vemos na próxima aula.